Vamos falar hoje de uma causa importante que é algum mistério para alguns médicos. Provavelmente alguém não ouviu falar. Vamos conversar sobre neuropatia de fibras finas, que envolve também a fibromialgia, tão problemática neste século. Existem várias fibras nervosas que saem do nosso espinhal medula e que vão até à periferia, às mãos, os pés, o seu tórax e até o seu rosto. Envolve o nosso corpo, a nossa face, e todas essas podem ter algum tipo de inflamação ou de doença que podem incomodar, de tal forma que há vários sintomas. Há alguns vídeos que eu fiz há 3 anos já falavam, por exemplo, o ardor de queimação no corpo e nos pés. Nem sempre a causa mais comum investigada são as responsáveis pelos sintomas. Por exemplo, quem tem a fibromialgia ou fibromiálgico, até 40% das vezes apresenta a neuropatia de fibras finas, que é responsável por vários dos sintomas atribuídos à doença. Quais são essas fibras finas a que eu estou a referir-me? São 3 tipos. Primeiro, as fibras A delta, que tem um pouco de melina, aquela proteína que envolve as fibras e que é responsável pela transmissão elétrica no feixe nervoso. Segundo, as finas fibras tipo C, que não contém essa camada de melina na periferia. E terceiro, as vias autónomas. O sistema nervoso autónomo é aquele que mantém a sua pressão arterial em dia, que faz com que se levante, a pressão logo se equilibre para não ficar nem tonto, não ficar com sonolência, não ficar para a posição ereta, não tenha dificuldade de mobilidade. Se está com calor ou se está com frio, o suor aparece espontaneamente. Não pense em suar ou em transpirar. Esse conteúdo de fibra é o que controla essa atividade. E é sinónimo, não se assuste, porque na realidade ela aparece cada vez mais na literatura científica médica e cada vez mais pessoas são diagnosticadas. Ainda é muito grande este conhecimento, mesmo por parte de alguns médicos. É muito importante este vídeo para que as pessoas saibam que podem questionar o seu especialista, o seu médico e fazer exames para chegar a um diagnóstico e poder perceber o que tem. As fibras finas estão relacionadas com as extremidades, dor crónica, que é progressiva, pode ser que incomoda mais a pessoa, extremamente fadiga, associada a náuseas, cansaço. São os sintomas mais importantes que também avisam de falta de, onde há muitas vezes AVZ, falta de cálcio, falta de magnésio, ou falta de ômegas 3, 6 e 9. A posição sentada ou deitada, a pessoa tem tenturas, mal-estar depois de caminhadas e várias alterações do intestino, que muitas vezes são dadas como um diagnóstico para o lado emocional. Vários exames que leva para o lado emocional. E não tem nada a ver com a parte emocional, mas sim com o nosso sistema nervoso central. Não tem nada a ver com a parte psicológica, mas sim neurológica. São coisas diferentes. A neuropática essa dor tem origem nas estruturas nervosas, seja do sistema nervoso central, cérebro e medula, não é o nosso caso aqui, mas dos nervos que vão para as extremidades, braços, pés, mãos. Essa dor neuropática corre ao longo do sistema nervoso. Como temos nervos e tendões em todo o organismo, elas podem acumular. Tal como uma corrente elétrica é acumulada, aí também é uma dor simétrica, a neuropatia de nervos de partes finas, as 2 pernas, as 2 mãos, os tornozelos, e tem características às vezes crónicas, que perduram ao longo do tempo. Não é uma dor aguda, como caiu um martelo num pé ou bati com o dedo na madeira.
Não, ela vai ao cérebro, mas é uma dor neuropática, existe uma condição que se avoluma ao longo do tempo. É crónica, as sensações são as mais diversas: formigueiro, amortecimento, como se tivesse agulhas, como se tivesse pregos, alguns pacientes sentem queimar, choques de sistema elétricos, muitos frios nas extremidades, muito calor, são sintomas ecléticos e distintos e variam conforme o seu problema ou o problema do paciente. É evidente que um bom diagnóstico que quer uma atenção, porque cada indivíduo sente a dor do seu modo. Todos estes sintomas iniciais começam, por a maioria, pelos pés. E em casos mais avançados, podemos chegar então aos braços e mãos. Uma vez que essas fibras também seguem até ao sistema nervoso central, até ao cérebro, é muito comum se ver também sintomas que seriam de dificuldade de pensamento, racionalidade, até desorientabilidade e de não sabe a causa, não há motivo, há um cansaço. O que é que está a acontecer? É o nosso interruptor. Para se fazer um diagnóstico, leve em consideração as histórias dos sintomas que o paciente apresenta e deve fazer um exame físico completo, neurológico, com diapasão, com os martelos de reflexos, ver precisamente que as fibras maiores estão acometidas ou não, e pode-se ver isto até. Há uma eletromiografia que vai dar a velocidade de condução nervosa. Este exame é muito importante, vai dar a eletricidade, como ela se propaga ao longo dos nervos. Estes nervos são fibras normais. Já as fibras finas não há como se ver perfeitamente nesse exame, mas sim algumas ideias que um bom neurologista chega lá, mas o exame que realmente faz o diagnóstico é a biópsia de pele com contagem nas terminações nervosas de fibras finas. Esta camada mais fina da nossa pele contém, ou nos dedos, contém várias terminações, até o nosso rosto. Quando nós fazemos isto, esta sensibilidade acontece nas pessoas normais sem a neuropatia, e a pessoa que tem a neuropatia vão ter este número reduzido. Não há a sensibilidade ao toque, mas é um padrão muito usado nesta situação. Infelizmente, são muitos os relatórios de patologia que estão adaptados e têm a adaptabilidade de fazer estes exames. Por exemplo, a Champalimau tem, a Cruz Vermelha tem, e existe também, ouvi dizer que na CUF Descobertas também tem. É uma coisa com anestésico local, se tira-se um bocadinho muito pequenino da pele, é microscópia a análise e é feita no microscópio. Não há dificuldade, porque é um exame que nos vai ajudar a determinar o seu problema. Alguns médicos vão fazer testes para verificar se está a sentir calor, se está a sentir frio. Pode ser feito o teste de contagem de batimentos cardíacos, ou da forma como se ergue, ou como quando está sentado. E também existe um teste que se chama salva, que é sopra sobre o dorso da mão, de tal forma que muda tanto a frequência do seu coração quanto modifica a sua pressão medida do aparelho do seu braço. O tratamento vai depender da causa. Muitas vezes encontra-se uma causa subjacente. Por exemplo, pessoas com diabetes podem começar a neuropatia através das fibras finas e depois passam para a neuropatia mais conhecida e mais fácil de se fazer um diagnóstico.
com o próprio endocrinologista que cuida da diabetes. Outro problema metabólico pode acontecer no organismo das pessoas e serem reconhecidos por uma bateria de testes laboratoriais. O interessante também é que várias doenças genéticas podem causar a neuropatia de fibras finas. Isso tem nomes técnicos, mas vou deixar aqui alguns no ar, porque a neuropatia, a doença de Fabry, a mieloidose sindestémica, as neuropatias hereditárias e as mutações dos canais IOX. Porquê? Todas estas doenças genéticas já existem pessoas extremamente especializadas, neurologistas, porque não se consegue fazer através de um diagnóstico, através de uma consulta a olho solto, de todo. A possibilidade disto ocorrer, principalmente na sua família, existem pessoas com situações similares. A medicação mais tradicional para as fibras finas, quando não se descobre uma causa específica, seria de medicamento antiepilétrico, antidepressivos com efeitos sobre as fibras para controlar a dor e não por depressão. Aqueles medicamentos que agem em dor homeopática, não de todo, como por exemplo a gabapentina ou a pregabalina, não, nada disso. Pode-se usar analgésicos mais fortes, mas esses em geral não são indicados. A dor é crónica, existe a tendência de sofrer uma audição, a coisa pode complicar-se. A automedicação também se pode trazer-lhe problemas gravíssimos. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente e cada doença, o nosso corpo é uma parafernália de atividade. Médicos da dor, nestas circunstâncias, podem auxiliar, mas normalmente o neurologista clínico ou o reumatologista são os médicos mais entendem hoje em dia de diagnóstico e tratamento de diagnóstico da patologia de fibras finas. Estas fibras finas, elas refazem-se ao longo da sua vida, portanto é bom fazer esse diagnóstico, é bom perceber a densidade dessas fibras que estão na nossa pele, ao longo do tempo e do tratamento, refazer-se. O nosso corpo é um sistema nervoso elétrico, tem um sistema nervoso elétrico. Boa sorte para vocês. Isto foi hoje porque uma amiga me pediu para falar sobre sobre fibromialgia e eu trouxe um pouquinho mais que a fibromialgia, trouxe realmente as nossas periferias, as nossas extremidades e o nosso corpo. Boa sorte para vocês e espero que ter ajudado. Não se esqueça que um bom profissional que esteja à sua mão é sempre aquele que o aconselha a fazer todo o tipo de parafernálias de forma a que consiga chegar a um bom diagnóstico. É para isso que existem faculdades, foi para isso que existem várias especialidades. Portanto, dentro da medicina há várias especialidades. Eu não rejeito nenhum tipo de cura. Agora há casos e casos, e quando se trata do nosso sistema nervoso central, trata-se de algo muito sério, algo que envolve a nossa racionalidade, a nossa mobilidade e tal como os fusíveis da nossa casa, quando não têm a voltagem certa, o nosso corpo é rigorosamente igual. Temos que ter a alimentação certa, a voltagem certa, energética. Não se esqueça que os grandes problemas de AVC surgem quando tem falta de magnésio, de cálcio e de ômega 3, 6 e 9. Eles fazem parte, os ômegas, da nossa vista, do nosso sistema nervoso central e tanto o cálcio como o magnésio fazem parte do nosso bombear, da nossa energia vital. Deixo-vos um beijinho muito grande. Eu sou Fátima Branco e trato da sua saúde com energia para ver bem o dia. Beijinhos!